Vamos começar pela formação. A gente tem muito aluno de medicina também que estuda, que assiste o nosso podcast e gosta de saber como que vocês se formaram, por que escolheram a especialidade de vocês, como que foi sua jornada, doutora Fernanda? Então, vamos lá. Eu sou de Minas, do sul de Minas, chama Boa Esperança, uma cidade bem pequenininha. Eu saí de lá, fui fazer faculdade em Juiz de Fora, fiz faculdade na Universidade Federal de Juiz de Fora, terminei a medicina. Eu sempre pergunto, mas você sempre quis fazer dermatologia? Eu sempre gostei dessa área de estética, de beleza, mas no início eu queria fazer cirurgia plástica. Então eu terminei minha faculdade em Juiz de Fora e passei na residência de cirurgia geral na UFMG, que é a Federal de Minas Gerais, que fica em Belo Horizonte. Eu fiz 6 meses de cirurgia geral e acabei desistindo da cirurgia geral, que eu achei que não era aquilo que eu queria para o meu futuro. E aí, pensando nisso, pensei, eu gosto dessa parte de estética, eu gosto de procedimentos, mas eu quero uma coisa menor, uns procedimentos minimamente invasivos. Então, aí eu passei em dermatologia na residência em São Paulo. Então, de Belo Horizonte, eu já passei direto para São Paulo, fazer a residência pelo Sul São Paulo. Fiquei 3 anos em São Paulo, terminei a residência e já tirei a prova de título em 2016. E aí, no meio da residência, eu me vi também na necessidade de estudar um pouco mais sobre tricologia, que é a doença, né? Que é uma área que estuda as doenças que afetam o couro cabeludo e a haste capilar. Então, aí, depois que eu terminei minha residência, eu fui e fiz uma pós de 1 ano de tricologia, que aí eu terminei em 2017, em São Paulo mesmo. E aí, de lá, eu fiquei como staff, como preceptora, até o ano passado, lá no HSPM, que é o Hospital de Servidor Público Municipal. Aí, por conta de filhos, essa questão, mudei para Bragança. Eu tô desde abril do ano passado sem ir lá no hospital, né? Eu tirei uma licença aí da preceptoria. Legal. É legal a gente falar sobre recalcular a rota, né? Isso, sim. O podcast passado a gente conversou com a Mari. A Mari fez anestésio, ela fez o R1 inteiro de anestésio, não estava se encontrando, mas achou assim, acho que no R2 melhora. E ela viu que no R2 não era aquilo que ela se encontrava. E ela falou, e é bem legal a gente normalizar isso, de recalcular a rota, que tá tudo bem, é super legal. E se encontrou aí na dermato, com certeza. E você, Ana Beatriz, mais conhecida como Bia. Exatamente. A Bia foi minha R+, na residência de cirurgia. Conta aí sua trajetória, onde você se formou, qual que foi? Eu fiz faculdade aqui em Bragança, né? E aí, logo depois, também já passei direto para residência de cirurgia geral. Fiz 2 anos de geral e, assim, a plástica sempre tocou meu coração. Sempre gostei de beleza, estética e da parte reconstrutora também. Então, em toda a minha residência de cirurgia geral, eu já foquei, assim, para prestar plástica mesmo e mantive esse foco. Depois, já passei para plástica direto, fiz em São Paulo, no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Serviço de Efeitos da Face. E me apaixonei, assim, a residência da plástica foi muito legal, foi uma residência, assim, muito completa, sabe? A gente viu tanto a parte de estética quanto a parte reconstrutora e deu uma base muito boa para sair aí pra vida e trabalhar. E eu sempre gostei muito do contorno corporal, né? Então, hoje meu foco é o contorno corporal mesmo. E eu gosto muito também dos procedimentos minimamente invasivos, que também dá pra associar super bem, porque beleza é um todo, né, gente? Sim. Não adianta estar com um corpo maravilhoso e estar com um rostinho ali precisando de uns retoques. E aí, com os procedimentos também, a gente consegue fazer uma harmonia bem legal de face e corpo. Legal. E a gente sempre conversa aqui, porque tem muito recém-formado, que sai, às vezes não passa direto na residência, ou que começa... Quando vocês se formaram, como clínico geral, vocês chegaram a dar plantão ou já foram direto para residência? O que dava mais medo, assim, de falar, nossa, se chegar isso no meu plantão, ferrou? Eu passei direto já para residência, tanto para de geral quanto de dermato, porém, claro que tive que dar plantão, né? Vocês fizeram residência, vocês sabem que a bolsa da residência realmente não dá para suprir, né? Uma bolsa tem um orçamento curto, então eu dei plantão desde a época que eu formei em medicina, eu já dei plantão. E o que eu falo se você perguntar assim, uma sugestão para quem está formando agora, tem que dar plantão, tem que dar mesmo, tem que trabalhar por fora, mas eu falo para não perder o foco e o objetivo. Porque assim, uma vez que você começou a dar plantão ou trabalhar em PSF, medicina do trabalho, que eu também trabalhei um pouco com medicina do trabalho, você começa a ganhar um valor que você não vai conseguir ganhar naqueles próximos anos seu de residência. Mas, se você já não entra direto na residência, ou você não foca na residência de cara, depois vai ser difícil você largar de ganhar um valor mais alto para
descer o padrão para ganhar um valor mais baixo. Então, como você saiu da faculdade, saiu sem ganhar nada ali na faculdade, então já tenta entrar direto na residência. Porque se você... Claro, né, que não é todo mundo que pode isso. Tem gente que precisa pagar a faculdade, enfim. Mas se puder, já entrar direto na residência para depois não perder o foco no futuro. Porque ninguém aguenta, né, ficar tanto tempo, assim, dando plantão e trabalhando muito, assim, ao longo da vida. Eu mesmo, né, quando formei, trabalhei por quase 2 anos antes de ingressar na residência. Nossa. E aí trabalhava bastante. Ganhava um valor, né, interessante, aí entrei na residência. Exatamente. Aí se divide ali por 6 o valor que você ganhava. Exatamente. Exatamente. Então, às vezes, exatamente. Às vezes, quando você já não ganha nada, você já não ganha nada, já entra ganhando uma bolsa da residência e já tá ótimo. Já tá porque na já chuva, não só molha. Exatamente. E você, Bia, você chegou da plantão? Sim, O que você tinha medo, assim, de chegar no plantão? Então, assim que eu formei, eu já comecei a dar plantão. Eu tinha muita vontade, assim, de já sair da faculdade e trabalhar bastante. E no começo dá medo de tudo, quase, né? Porque a gente sai da faculdade, apesar de ter feito uma faculdade muito boa, de ter tido bastante experiência na faculdade, ter preceptores e professores excelentes, a gente fica inseguro. Mas eu acho que é fundamental, até pra gente aprender a lidar com o paciente, aprender ali aquela prática do dia a dia, aprender a lidar com vários tipos de pessoa, tanto, né, socialmente falando, quanto culturalmente. Então, eu acho que agrega muito, porque eu acho que a residência, como ela é muito focada, eu acho que tem que fazer residência, tá, gente? Mas como ela é muito focada, a gente acaba ficando num submundo ali. Quando a gente dá plantão, assim, porta, a gente vê de tudo e a gente aprende a lidar com todo tipo de paciente. Então, eu acho que foi fundamental e para enfrentar os medos também. A gente aprende, ver que tudo que a gente aprendeu foi muito bom, foi necessário e que é isso. É isso. Então, para quem tá no começo da carreira, muita força. Força para vocês. Tem Vambora. plantão sim, mas com muita responsabilidade. Exato. Foca em entrar na residência. Exato. Maria Roberta, hein? A esposa do Igor. Eu obrigo o Igor a fazer skincare. Ótimo, Maria Roberta. A gente já ia puxar essa pauta e eu ia falar isso. Exatamente. A Maria Roberta, ela chega à noite e fala, vem cá. E começa a passar uns negócios assim. Olha, gente, isso que é mulher. Só que a gente não sabe nem o que tá passando. Só mas é coisa boa. E ela fala, certeza. isso melhora e tal. E aí, é isso. Agora, é isso que eu quero saber. Isso aí realmente melhora? Melhora a qualidade de pele. Você também comprar um produto, nem que seja de 400, porque hoje em skincare você tem de R$50, R$40 até R$1.000, R$2.000. Você comprar um produto de skincare que tá escrito lá assim, ó, anti-rugas, efeito lift, melhora estímulo de colágeno. Você comprar um produto desse achando que você vai fazer um efeito lift semelhante a uma tecnologia, um injetável ou uma cirurgia plástica de lifting, não vai fazer. Então, na hora que a gente entra na parte de skincare, é para melhora da qualidade de pele, de correção de manchinhas, de melhora aqui dessa região da olheira, né? Quando tá mais escuro. Mas assim, então a gente tá falando de parte mais superficial, de epiderme, não da parte mais profunda. Então a gente não vai promover um efeito lifting aí com os produtos. Mas melhora sim, todo mundo sai do meu consultório com uma rotina de skincare. Sim, e é uma das perguntas que fizeram, né? Qual que é aí, quais que são os produtos básicos para fazer um skincare? Quer falar também? Pode falar Vamos você. falar os preferidos aí de cada um. Tem que ser bem resumido, né? Bom, né? Específico para o seu tipo de pele e protetor solar. Isso não tem como abrir mão. Aí, a partir daí, a gente tem uma infinidade gama de coisas. Eu falo, se eu tiver que escolher um único produto, se a pessoa tiver que comprar um único produto, com certeza é o protetor solar. Que fator? Tem um número? Qual? Acima de 30. Acima de 30 inclui o 30? Não. Inclui o 30. Inclui o 30, mas só que aí tem que repassar mais vezes, né? Pra face eu gosto de um fator maior, assim. Trabalho em escritório, hospital. Mesmo também, assim, gente, tem que passar. Essa luz também queima. É a luz azul, que a gente chama luz visível, né? Então, essa daí Aquela tem luz que do centro passar. cirúrgico é um crime. Sério? Luz do computador, essas luzes de LED, assim, é luz azul, elas Mas também aí, por escurecem exemplo, tem a que pele. passar onde? Só no rosto tá bom já. Não, Não, né? Todas as áreas que ficam expostas, Claro né? que não, né? Um pescoço, Tem que acordar uma hora mais cedo, gente. Não, Esse gente, é o é um problema. protetorzinho, é só espalhar aqui, ó, rapidinho. Você sabe que se você, por exemplo, quando você vai na praia e você toma sol em outras partes do corpo e só protege o rosto, pensando aí em manchas de rosto, tipo melasma. Aí eu tenho vários pacientes, nossa, doutor, fui pra praia agora em janeiro, usei protetor solar, usei chapéu, meu rosto voltou mais escuro. Por quê? Ah, mas você tomou sol no restante do corpo? Sim. Na verdade, quando você toma sol no restante do corpo, você estimula os melanócitos do corpo inteiro a produzir melanina. Então, você fica bronzeada na perna, mas seu rosto fica manchado. O melanócito não é tão inteligente assim de só estimular o melanócito
do Que tomou corpo. sol. Exato, que tomou sol, mas é o melanócito do corpo todo. Então, assim, tomou sol no corpo, vai piorar o melasma do rosto. Ou seja, tem que andar Passem de protetor, burca, né? gente. Assim, toda Se for tampada. escolher uma coisa pra fazer, é isso. Protetor solar. Tá, e agora vamos escolher mais coisas, gente. O que mais aí pra passar a noite, antes mais de dormir? coisas? Aí a gente tem que sempre usar aí um hidratante, um sérum à base de ácido hialurônico, região dos olhos, pode ser tanto um clareador quanto aí algum produto anti-rugas aqui, principalmente para melhorar esse craquelado que fica aqui nessa pálpebra inferior. Se a pessoa tem manchas, eu sempre associo algum ácido. Então, assim, depende de cada caso, a gente pode montar aí uma rotina de skincare de uns 10, 15 passos tranquilamente, né? Porque aí tem demaquilante, tem água micelar, tem sabonete, sérum, tem bruma. 3 horas de vitamina skincare. C, antioxidante. Por isso que a mulher demora tanto tempo no banheiro, né? Tem uma gama de produtos aí que a gente pode associar. E sabe uma pergunta que tem aqui, né? Que é até uma pergunta que teve 3 pessoas que fizeram essa pergunta. Funciona tomar colágeno por boca, comprimido, cápsula? Assim, o colágeno da pele, é o colágeno principalmente tipo 1, tem o tipo 1 e tipo 3, né? Você ir lá, tomar um colágeno por si só. Você tá lá na sua casa, vou comprar pela internet um colágeno e vou tomar um colágeno. Esse colágeno, ele não vai conseguir vir aqui nas células do fibroblastos da sua pele, do rosto, estimular o colágeno, fazer com que essa célula volte a produzir. Então, assim, o que eu falo pro paciente eu gosto de associar quando o paciente está fazendo os bioestimuladores de colágeno. Então, ele está gastando ali com as tecnologias, com os injetáveis, aí sim eu gosto de dar o colágeno oral para dar como se fosse um boom. Mas o paciente, por si só, ir lá em casa tomar, a pele não vai promover um efeito lifting. O colágeno da pele, ele vai ser produzido pelo próprio corpo. Então, não é o colágeno que você tomou, vai ser absorvido e vai vir para a pele. Então, não existe isso. O que eu comento, né, com as minhas pacientes que fazem esses procedimentos é que o ideal é bater a meta de proteína, porque daí você vai ter todo o substrato para a produção do seu corpo de colágeno. Então, as pacientes que têm uma alimentação bem regrada, batem meta proteica diária, não precisa suplementar com colágeno. Mas as que não conseguem, aí eu gosto de associar. Mas, no geral, tendo uma alimentação equilibrada... Então, o colágeno é o da moda. Mas ainda tem espaço para ácido hialurônico ou não? Tem, sempre tem. Tem coisa que... Por exemplo, um lábio, para você preencher, volumizar, você vai precisar do ácido hialurônico. Não tem como fazer isso com bioestimulador. O bioestimulador nem pode na região perioral, né? E por exemplo, uma olheira profunda, também não tem como você tratar sem ter um ácido hialurônico ali para preencher. Então, algumas coisas... Olheira, eu sempre falo ácido hialurônico para correção de volume e assimetrias. Exatamente. Então, região olheira, região labial, linha de marionete, suco nasogeniano, mento. Então, mas essa aí região... é detalhe, né? Não é para encher o rosto do paciente com muitos ml de ácido hialurônico. E aí, esse paciente no futuro ainda vai ficar com o rosto tão cheio, que ele vai se incomodar. É porque você vê, às vezes, né? Por exemplo, tem algumas pessoas que têm olheira, né? Eu não tenho, como vocês podem ver. Mas, assim, os outros, né, Vitor? Outras pessoas, né? Outras Mas, pessoas. às vezes, quantas aplicações, assim, tem que fazer? Varia de pessoa para pessoa, da idade. Funciona aqueles cremes ali para olheira. Então, o preenchimento de ácido hialurônico, a durabilidade varia, né? Então, depende igual eu falei, do G-Prime dele, se ele é mais leve, mais pesado. Mas em torno o que o laboratório fala, preenchimento de olheira dura de 6 meses a 1 ano. E assim, no máximo, eu nunca faço 1 ml, assim, estourando 1 ml na região da olheira, né? Mais do que isso, não fica legal, fica com sobrecorreção, mas melhora muito, principalmente quando é olheira estrutural, que é aquela olheira mais afundada, que aí você consegue, além de preencher o sulco mesmo, dar aquela leve melhorada também na cor, na coloração, porque a coloração, ela é eles falam de ótica, né? Visão de ótica, que tá afundado, você consegue, além de ver o afundado, sombra, né? também ver a sombra mais escura ali, né? Então, melhora e muito a região da olheira. Essa é uma ótima opção para preenchimento. É interessante. Mas adianta fazer isso e dar 72 horas de plantão? Também não, né? Isso, né, gente? Vitor, me ajuda. Aí, tem ácido hialurônico, tem que ser guerreiro. Aí dá pra pôr uns 5 ml. Diminuindo ali. Mas o problema disso é porque, assim, eu tenho algumas olheiras, né? E eu já pensei nisso e falei, não, eu até penso em aplicar, só que eu tenho um certo problema com agulha. Como o Igor disse, o homem acaba sentindo uma dor a mais, mas né? a gente faz Aí eu um tenho medo, botãozinho põe anestésico aqui, ó. Põe música. A hora que E põe a não põe do cânula, outro você não lado. vai nem sentir. É muito tranquilo. E o Botox tranquilo. não vai perder o espaço. Não, Botox Jamais. nunca vai perder o espaço, Botox porque é queridinho. a gente tá falando de queixas diferentes. Botox para tratamento de musculatura hiperdinâmica.
Colágeno, nós estamos falando ali de derme, nós estamos falando de melhorar a espessura da derme estimulando o colágeno. Preenchimento para correção de volume. E faltou só a qualidade da pele, que são os 4 pilares do rejuvenescimento. Legal. Então, nós estamos falando de musculatura, né, de rugas hipercinéticas, nós estamos falando de colágeno para promover um efeito lift, nós estamos falando de correção de volume com preenchimento de ácido hialurônico e a próxima parte, que deve ser essa também, a parte de qualidade de pele, com skincare e lasers. Aliás, falando em Já tem uma skincare, receita, Vitor. Só faltou com anotar. certeza. só tô Anos. que bom que fica gravado, né? Vocês falaram esses trem aí de estimulador. Esse colágeno é uma moda ou é uma tendência? É uma tendência Colágeno é tudo. que veio para ficar. É uma tendência que veio para ficar e agora no meu consultório é o procedimento que eu mais faço, com certeza. Tirando a toxina botulínica, que todo mundo faz. O que é isso? O que é o colágeno? Para que usa? Quando que indica? Colágeno a gente tem de 2 maneiras. Nós temos aí porque o colágeno, ele é uma proteína que dá sustentação para nossa pele. Então, a gente, a partir dos 25, 30 anos, a gente começa a perder 1% de colágeno ao ano. Nossa. E como é uma proteína que dá firmeza para a pele, anos? 25. Eita. Vocês já fizeram? Então, De vocês? é Eu a tô com partir... 19. Bora, galera. Eu tô com 19 ainda. Então, é a partir então, todo mundo pergunta, mas doutora, a partir de quando eu tenho que fazer estímulo de colágeno? A partir dos 25. A partir dos 25, 30 anos, que é quando você começa a perder 1% de colágeno ao ano. E essa proteína, o colágeno, que dá sustentação para a pele. Então, quando a gente vai fazer os estímulos de colágeno, nós temos os estímulos de colágeno injetáveis e nós temos as tecnologias. Injeta, vamos falar dos injetáveis. Na hora que você injeta, você dá como se fosse um boom de produto para os fibroblastos, que são as células que produzem o colágeno. Então, é como se os fibroblastos estivessem perdendo a sua função e na hora que você dá o mais mais bioestímulo de colágeno para o fibroblasto, ele estimula, ele volta a produzir novamente o colágeno, que ele estava perdendo essa produção. Só que isso também não é definitivo. Chega uma hora... 6 meses, não é imediato, não é imediato, demora aí de 3 meses a 6 meses para dar o pico com 3 a 6 meses, mas chega uma hora também que começa a diminuir novamente essa produção de colágeno, aí você tem que repetir o procedimento. E também pode fazer pelas tecnologias que também vão estimular essas células a produzir o colágeno. De preferência associar. Eu gosto muito da associação. A gente tem esse resultado de Quiet Beauty, né? Então, Sim. a gente tem essa pele mais jovem, mais firme. E aí a gente não precisa preencher tanto. O preenchedor vai entrar só ali nos detalhes. Porque antes, como não tinha muito como estimular esse colágeno, a pele flácida, as pessoas tratavam preenchendo, como um travesseiro. Se você enche, ela vai ficar mais firme. Se ela tá vazia, vai, né, ficar mais molinha. Então, hoje em dia, a gente não precisa preencher tanto o rosto das pessoas, não precisa ter aquele rosto super cheio como antigamente, né? A gente estimula colágeno, Com certeza. dá um efeito muito melhor para o paciente. E é bom que o colágeno, como ele não tem efeito imediato, o paciente sai do consultório como se nada tivesse acontecido, Então, né? mas aí o paciente, por exemplo, que agora eu fiquei interessado, gente. É, Você sai, você não percebe, porque o Botox você sai, você vê a diferença, assim, lógico, alguns dias depois Isso, ali. 5 dias você já começa a ver o efeito da toxina botulínica. E do colágeno? Colágeno você começa a ver a partir de 3 semanas, 30 dias, com um efeito de 3 meses. Então, eu sempre peço para o paciente voltar com 3 meses para eu fazer as fotos do pós-procedimento de estímulo de colágeno. Mas é mais é o do efeito efeito Cinderela, que a gente fala, né? 48 É na hora horas e depois pronto. desinchou. Mas aí você começa a perceber mesmo o efeito da produção de colágeno com 3 semanas. E o que é esse negócio de associar? É tecnologia que ela quis dizer, associar o né? bioestimulador injetável com as tecnologias. E o que são essas tecnologias? Tem várias, inúmeras tecnologias. Eu gosto muito do Traformer, Ah, já ouvi falar. MPT, que ele faz micropontos de coagulação em várias profundidades da pele. E aí ele consegue fazer uma produção de colágeno por esse processo. E aí quando a gente associa com o bioestimulador, a gente tem um resultado ainda melhor. Então eu gosto muito da associação. Eu uso, eu E tenho tem também. agulha nessas tecnologias? Depende. Na Só pra saber. tecnologia, Se dói. tem algumas que tem. O Por Morpheus, exemplo- por exemplo, tem agulha. Eu tenho também uma radiofrequência robótica que Que é com microagulhamento, é com né? microagulhamento, Também aí tem. dependendo eu consigo chegar até 3 milímetros ali de profundidade, aí o paciente incomoda, né? Mas o MPT, que é outra forma MPT, é uma tecnologia de ultrassom, ultrassom. aí Não, esse não agulha. tem agulha. Para os homens que têm um pouquinho mais de medo, né? É. Não, Pelo não é, amor não de é Deus. mais medo. A gente tem Um pânico. uma dor maior. A gente tem Um comprovado pânico, né? cientificamente que a dor de uma gripe é similar do homem, é similar de um parto da mulher. Isso Nossa é normal, Senhora. brincadeira. E aqui tem uma pergunta: é verdade que a pele negra produz mais colágeno?
Mais colágeno não, mas como elas têm mais melanina, então eles não envelhecem tão rápido, sabe? Você já reparou que pacientes muito brancas, com peles muito brancas, eles envelhecem mais? Que a gente as pessoas têm um fotodano maior, diferente das pacientes da pele negra, que eles têm muita melanina, que isso protege, de certa forma, incrível, a produção, uma fotoproteção. Pega ali um paciente, tô atendendo um cara de 80 anos. Exatamente. Parece que tem 40. Dois tipos, assim, de perfis, assim, que não envelhecem tanto. É pele negra e rosto redondo, né? Rosto redondo é igual a Ana falou, porque igual pacientes que estão muito preenchidos, né? Como está muito preenchido, você não vê rugas. Rostos muito redondos, também, você olha para a pessoa, você não vê que ela está envelhecida. Tá cheio, porque né? tá cheia, tá preenchida, não tem ruga ali, porque o rosto tá arredondado. Aquela história da mãe, sabe? Eu não posso emagrecer muito, porque senão meu rosto derrete. Exatamente. É verdade. A mãe tem um pouco de razão. Mas, né? Uma coisa não justifica a outra. Tem bioestimulador de colágeno, tem laser, tem tecnologia. Então, não vamos ficar gordinho pra manter o rosto em dia, né, gente? Por favor. Exato. E o pessoal perguntou aí da alopécia. O que é alopécia? Alopécia é um termo genérico para dizer doença do cabelo. Tá. Aí, dentre os grupos, dentre as alopécias, nós temos mais de 100 tipos de alopécia. Ela, assim, basicamente, ela é classificada em 2 tipos. Alopécia cicatricial e alopécia não cicatricial. Ou seja, doença do cabelo que gera uma cicatriz e onde caiu aquele pelo nunca mais vai nascer. E alopécia não cicatricial que temporariamente ali você está sem fio de cabelo, mas que pode voltar a nascer se você tratar corretamente. O mais famoso, assim, das alopécias cicatriciais, assim, não é tão famoso, que aí já é bem específico da minha área, líquen plano pilar, por exemplo. Agora, a alopécia não cicatricial mais comum e mais frequente é a calvície, que é a alopécia androgenética. É o vilão, viu? E quando que o paciente tem que começar a tratar a calvície? Olha, os medicamentos por bula, eles podem ser prescritos a partir dos 18 anos. Tá. A partir de 18 anos a gente já começa. Claro que se o paciente já está ficando calvo a partir dos 15, porque quando o paciente fica calvo? Quando ele começa a produzir testosterona. Porque é a testosterona que vai levando ao afinamento do fio naquele cabelo, naquela região que é geneticamente predisposta a afinar, que é a região das têmporas, coroa e vértex. Então, a partir dos 15 anos, o homem já produz testosterona, então já pode começar a ter calvície. E aí, por bula, é a partir dos 18. Se o paciente já está assim, muito incomodado, o que eu faço? Eu já prescrevi a partir de 17. Eu faço uma carta para o endócrino para ver se a parte de caracteres sexuais já estão desenvolvidos. Porque se já tiver desenvolvido, não tem problema. Porque qual que é a finasterida? Ela bloqueia aquela enzima que vai diminuir a produção da dihidrotestosterona, que é a forma mais ativa da testosterona. Então, pode um pouco aí atrapalhar o desenvolvimento sexual do menino. Mas, se eu encaminho para o endócrino vê que está tudo bem, a partir de 17, eu já entro com finasterida. Porque cabelo é uma coisa que realmente afeta muito a autoestima aí dos pacientes. Tempo é cabelo, né? E tempo é cabelo, exatamente. Vai começar, gente. Não pode esperar perder o cabelo pra... Ai, meu Deus do céu. Aumenta o ar aí, gente. Estamos suando nesse podcast. E aí tem uma outra pergunta, né? Os produtos são sempre os mesmos, independente do tipo de pele? Ou, tipo, algumas peles não precisam de vitamina C e outras precisam? É claro, a rotina de skincare a gente faz bem individualizada, né? Mas isso varia muito. Por exemplo, tem tipos de vitamina C que é em sérum, em creme. Então, assim, vai depender do tipo de pele. Peles mais oleosas não comporta um produto com veículo sendo creme. Creme é um produto mais pesado. Aí eu já gosto de indicar um sérum, que é para peles mais oleosas. Uma pele na menopausa, eu já não gosto de indicar sérum, porque é mais seco. Então, você tem que indicar em creme, pomada. Então, assim, depende do tipo de pele e depende da idade da queixa da paciente. Não tem uma receita de Não bolo, tem uma né? receita Não de tem, bolo. gente. O protetor é a receita de bolo, é pra todo mundo. Aí o tipo de protetor também a gente pode especificar para cada tipo de pele. Mas protetor é fundamental. E falando do protetor, quem tem vitiligo precisa usar o protetor solar nas manchas? Precisa. Esses que precisam e muito, porque aquela mancha branca é um local que não tem produção de melanina, ou seja, a melanina, a gente estava até falando das peles negras, né? Que a melanina protege a pele, protege de fotoenvelhecimento. Na área branca, é uma área que não tem produção de melanina, por isso que é branca, e é nessa região. Se ele não utiliza protetor solar, aí ele pode evoluir com câncer de pele nesse local. Então, sim, precisa e muito tratar. É muita coisa. E até, né, por exemplo, se a pessoa, você falou que
tem um evento, assim, não sei, vai num casamento, alguma coisa assim, e tá já com algumas entradas, O Vitor assim, né? querendo fazer consulta grátis. É uma das perguntas que estavam aqui, né? Como que a gente faz uma maneira, por exemplo, um casamento que seja o ano que vem, assim, no meio do ano que vem. Pra disfarçar. É. Você tá querendo Peruca. disfarçar. Uma opção, a gente fala prótese, né? Pra não Prótese, ficar peruca, né? Exato. Uma opção são as próteses capilares. Uma outra opção, mas garantir que você não vai fazer um casamento ao céu aberto, né? Porque se chover, você tá enrolado. Uma opção é fibras capilares. Como, por exemplo, Topic. São fibras capilares que você, tipo um pozinho, que você joga no couro cabeludo, na região que tá mais visível o couro cabeludo, e disfarça e muito as áreas de calvície. eu vi isso no Problema, Instagram, é. exato, o problema, se o casamento for ao ar livre, chover, essa fibra, que é um pó, vai escorrer na sua escorrer no cara. rosto, Se suar muito se também. suar muito também vai escorrer em você. E aí Então, o que fica que eu pior. oriento, na Casar no verdade? ar-condicionado. Ou tratar a calvície antes do Exatamente. casamento. Tempo Um ainda, aninho aí, Vitor. dá tempo. Dá tempo de não, tratar a então, calvície. tá certo. E tem espaço agora pro transplante, ainda tem espaço. Claro, com certeza. E tem algumas indicações, assim, de pacientes que falam, olha, esse não adianta nem a gente começar com tratamento, tem que ir pro transplante direto. Ou vale a pena tratar todo mundo? Eu trato todo mundo, né? Como chega muito pra mim, então eu trato todo mundo. Mas uma área que eu já encaminho de cara para transplante, além dos tratamentos medicamentosos que eu faço, além dos procedimentos que eu também faço e que melhora muito, principalmente região de coroa e de vértex, eu encaminho pro transplantador quando o paciente fala assim para mim, doutor, o que mais me incomoda são as entradas. As entradas é uma região que não responde aos procedimentos dermatológicos, tipo microagulhamento, mesoterapia, laser, e os medicamentos orais, eles só seguram a progressão. Mas voltar a crescer mesmo, você ter aquela entrada que você tinha antes, realmente aí é só com o transplante. Então eu sempre pergunto para o paciente, entrada te incomoda? Se o paciente falar, não, entrada não me incomoda, então vamos manter só nosso tratamento aqui. Se o paciente fala, também me incomoda, aí eu pergunto, você quer já ir no transplante ou você quer esperar um pouquinho, vamos recuperar o resto e depois você avalia o transplante? Legal. Bom, tenho muita vontade de fazer lipoaspiração, mas morro de medo de embolia gordurosa. Gente, embolia gordurosa é muito raro, tá? É mais comum em casos que tem enxerto de gordura na musculatura, onde tem os grandes vasos, e a gente hoje tem um conhecimento de anatomia muito profundo, então a gente sabe onde estão esses grandes vasos, e quando vai fazer o enxerto na musculatura, é guiado por ultrassom. Então você tá vendo ali em tempo real, aonde está o vaso, onde está a sua cânula, onde você vai enxertar. E se esse é seu medo, a embolia gordurosa, a gente pode fazer uma lipoaspiração que não vai ter enxerto no músculo, que vai ser só um enxerto ali no glúteo, no subcutâneo, entendeu? Por exemplo. Ou às vezes nem precisa de enxerto, dependendo da paciente. Tá. E tem uma outra pergunta aqui. Acabei de ter filho faz 3 meses. Quando que eu posso fazer essa lipo HD? Depende, né? 3 meses tá um pouco recente. Eu espero mais ou menos de 6 meses a 1 ano. E vai depender também da amamentação. Você tá amamentando ainda? 3 meses, às vezes, é muito recente. 6 meses é um tempo ideal, porque daí o neném já não tá na amamentação exclusiva, consegue introduzir alimento. Aí, durante, assim, a semana da cirurgia vai ser um pouco mais complicado de amamentar, por conta de dor, vai ter anestesia, né? Então, você vai precisar ficar um tempo sem amamentar o neném. Então, se ele já tiver usando fórmula ou na introdução alimentar, vai ser mais fácil esse processo para você. E até depois, né, que você acabou de ter filho, né, fazer uma cirurgia. Isso, mais difícil, o corpo né? ainda tá ali se ajustando, né? Voltando ao padrão.